Boa noite, turma. O dia 28 de março, eu lhes enviei um e-mail solicitando que vocês fizessem a leitura daquele primeiro capítulo do nosso direito tributário, cujo primeiro capítulo trata do direito constitucional tributário. A gente não sabia se a nossa paralisação seria por alguns dias ou por alguns meses. Então, eu solicitei que fosse feita essa leitura com muito carinho, porque ele é perfeitamente compreensível. Esse capítulo é muito importante porque ele dá todo o embasamento da disciplina. Nas primeiras aulas que nós tivemos, ainda em fevereiro e início de março, nós vimos aquela parte mais teórica, que era um pouquinho mais, necessitava mais explicação. Agora nós vamos passar uma revisão sobre o capítulo primeiro, que é o direito constitucional tributário, que vocês já devem ter lido, e eu vou fazer uma leitura e vou me ater apenas naquelas questões pontuais que, no meu entender, são de extrema importância, que vocês precisam fixar bem. Vista esta matéria, tem o meu e-mail sempre à disposição para vocês se comunicarem comigo. Ah, professor, não entendi o item tal, passa o e-mail que eu te respondo com carinho. Mas eu acho que com essa revisão que eu vou dar no capítulo do direito constitucional tributário vai ficar bastante claro. Então, inicialmente, nós vamos ver a definição do direito tributário, lembrando aquele conceito que vocês já leram. O sistema tributário nacional é o conjunto de tributos concebidos pela Constituição Federal no sentido de dotar os órgãos públicos integrantes da federação. Um detalhe: quais são os órgãos públicos integrantes da federação? O nosso país ele é dividido em esferas de poder. Então nós temos a esfera de poder federal, onde nós temos o presidente da República. A esfera de poder estadual, onde nós temos os 27 estados que compõem a federação, inclusive o Distrito Federal. E a esfera de poder municipal, composta pelos 5.569 municípios distribuídos em todo o território nacional. Por isso que no conceito diz assim, no sentido de dotar os órgãos públicos integrantes da federação, ou seja, a esfera de poder federal, estadual, municipal, dotar do quê? Dos recursos necessários ao atendimento dos seus objetivos. Em tese, o Estado existe, e o Estado aqui eu falo, a federação, existe para nos apoiar, para sanar as nossas dificuldades e os nossos documentos e viabilizar a nossa vida. Obviamente, tanto a esfera de poder federal, quanto a estadual, quanto a municipal, eles precisam de dinheiro para enfrentar os gastos que têm para atender o seu cidadão. Esse dinheiro, ele vem da onde? Vem dos impostos. Então, o que que faz? A Carta Maior dos Países, que é a Constituição Federal, ela define quais os tributos que cada esfera de poder pode cobrar do seu cidadão. Nós temos aí mandatos do presidente da República, do prefeito e do governador de 4 anos. Se cada prefeito, governador, o presidente da República entrasse
assumisse e aí começasse a pensar quais são os impostos que eu vou cobrar, etc. e tal, passaria metade da gestão para ele pensar como é que ele iria buscar dinheiro. Então, tanto o presidente da República quanto os governadores, bem como os prefeitos, eles não precisam se preocupar com isso. Já existe a Carta Maior desse país, que é a Constituição Federal, que define quais os recursos que eles podem cobrar do seu cidadão, definindo quais são os impostos, os tributos federais, estaduais e municipais. Concluindo o conceito, como também na busca da regulação de mercados, especialmente quanto às relações internacionais. Então, acho que ficou bem claro que o país existe em função dos seus cidadãos, que somos nós. Esse grande país está subdividido em 3 esferas de poder, como nós vimos nas primeiras aulas, e cada esfera de poder, para nos atender, ela precisa cobrar dos seus cidadãos, cobrar de nós algumas espécies de tributo. E essas espécies de tributos, quem define é a Carta Maior do país, que é a Constituição Federal, o que o governo federal pode cobrar na sua esfera de poder, o que o governo estadual pode cobrar na sua esfera de poder e o que o prefeito da cidade pode cobrar na sua esfera de poder, para todas as esferas de poder enfrentarem os gastos que são necessários para atender os cidadãos, para atender viabilizar a nossa vida. Seguindo, no segundo slide, nós temos que o atual sistema tributário nacional está em vigor desde 1º de março de 1989 e foi constitucionalmente alterado diversas vezes através de emendas constitucionais. A última alteração constitucional ocorreu com a emenda constitucional número 72, do dia 3 de abril de 2013. Depois nós temos que o sistema tributário nacional pode ser identificado como um sistema quantitativamente amplo. É impressionante o que nós temos neste país de leis, e principalmente leis tributárias. Qualitativamente complexo e sofisticado. Nós temos conflitos de competência, alguns tributos, algumas rubricas, o governo federal acha que tem que ser dele, o Estado acha que tem que ser do Estado, o município acha que tem que ser da prefeitura. Então, nós temos uma quantidade extremamente complexa, ampla, de legislação tributária nesse país. Só para vocês terem uma ideia, existem alguns países no mundo, como a Inglaterra, por exemplo, que lá existe muito o direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? O direito consuetudinário lembra costume. Então, um país extremamente culto e muito antigo vai passando do bisavô para o avô, para o pai, para o filho, para o neto, para o bisneto, para o tataraneto, que matar alguém significa pena de tantos anos, pena de reclusão de tantos anos. Não precisa nem estar escrito, é o costume e as pessoas vão aprendendo pelo costume. E é muito valorizado em alguns países, tipo a Inglaterra, como eu lhes falei. Ao contrário, no Brasil, o costume é muito pouco levado em conta. Aqui se mede a capacidade, o dinamismo de um vereador, de um deputado estadual, um deputado federal, um senador, pelo número de projetos de lei que apresenta no ano na sua legislatura. Por quê? Porque aqui se botou na cabeça que quantas leis a mais são feitas é mérito, é grandiosidade, porque aqui nós temos todo o direito escrito,
não se obedece muito o direito consuetudinário como alguns países o fazem. Então, a nossa metodologia, a nossa técnica é valorizar o direito escrito. Por isso que nós temos um volume extraordinariamente grande de leis nesse país, especialmente leis tributárias. Qualitativamente complexo e sofisticado, conforme eu havia iniciado anteriormente. eh, Qualitativamente significa dizer que é complexo e é sofisticado, porque nós temos esse país ele é muito amplo, então nós temos vários Brasis dentro deste grande Brasil e são realidades extremamente diferentes. Então o direito tributário tenta contemplar todas as regiões, todos os casos, todos os detalhes, por isso que ele se torna uma coisa muito complexa, muito sofisticada, e só aquelas pessoas que se dedicam profundamente no seu estudo é que conseguem, digamos, entendê-lo. Tá? A maioria da população tem o seu contador, o seu advogado, as empresas, né? E assim mesmo tem muita dificuldade para interpretar, entender essa legislação, que às vezes até a Corte Maior desse país, que é o Supremo Tribunal Federal, nós seguidamente nós vimos lá os ministros, metade para cada lado. Uma turma entende que é A e a outra entende que é o B. Teoricamente, se os maiores conhecedores do direito, que deveriam ser esses ministros do STF, têm interpretações diferentes, tu imagina o povo, um advogado mais simples, um contador mais simples, a dificuldade que enfrenta. Tá? Ele é inconstante, ele é muito mutacional. O que vale hoje, amanhã já sai uma jurisprudência nova que não vale mais. Economicamente oneroso e concentrador. O que significa economicamente oneroso? Significa dizer que nesse país se paga muito imposto. Hoje, um empresário que trabalha obviamente recolhe, paga todo em dia os seus impostos, é um percentual extremamente alto. Ele, cada R$ 2 que ele tem de lucro, ele paga quase R$ 1 de tributo, se for considerado todos os tributos municipais, estaduais e federais. E também esse direito tributário ele é muito concentrador, tá? Muito concentrador, porque ele vai muito na mão do governo federal, na mão do governo estadual e depois retorna uma parte por município, como é o caso de alguns tributos. Por exemplo, depois nós vamos ver o IPVA. É um imposto que é um imposto estadual. No entanto, 50% do valor que se paga do IPVA retorna para o município. Então eu pergunto, você que tem o teu carro lá emplacado na tua cidade, você paga o imposto todo ano, ou deveria pagar. Esse imposto é recolhido pelo Estado, no caso nosso, o Estado do Rio Grande do Sul. Se paga esse tributo para o Estado e depois o Estado vai repassar ao município 50% do valor do IPVA que você pagou. Então a pergunta é essa: parece que o Estado quer concentrar tudo para ele e depois devolver para o município. Por que não? Eu já fiz essa pergunta. Por que não encontrar uma maneira de montar uma guia? Se você tem o teu carro que vai pagar R$ 1.000 na virada do ano ou no mês de abril, pagar o teu IPVA, vai pagar R$ 1.000, sabendo que esse tributo é estadual. E depois 50% volta para o município. Por que não bolar uma guia que você recolhe essa guia
e já no mesmo momento vai 50% para o Estado e 50% já fica no teu município. Por que o dinheiro tem que passear lá em Porto Alegre para depois ser contabilizado e voltar para o município? Não sei com que tempo, com que prazo. Então, é por isso que é um sistema muito concentrador, tanto a nível de Estado com relação aos municípios e principalmente a nível de governo federal com relação aos estados e municípios. Ele é muito concentrador. E aqui eu quero abrir um parênteses que ultimamente os municípios estão tendo uma sobrecarga de trabalho para com os seus cidadãos. Os cidadãos que moram na cidade, onde você mora também, onde eu moro, esse cidadão nasce, cresce dentro do município, não é lá na capital do estado, em Porto Alegre, nem na capital federal, Brasília. Ele nasce lá na tua cidade e vive lá, e daqui a pouco morre lá. E o poder público municipal é que está diretamente responsabilizado. Esse cidadão ele precisa antes do filho nascer, ele precisa um sistema de saúde funcionando no município. O filho nasceu, ele precisa uma creche para o filho, ele precisa uma escolinha, ele precisa trabalho, ele precisa documentos, ele precisa saúde. Então, é uma gama extremamente alta de necessidades que a prefeitura enfrenta para com os seus cidadãos. E, ultimamente, essa carga é extremamente elevada, mais do que era antigamente. No entanto, o dinheiro que os municípios recebem é o mesmo de 10, 20 ou mais anos atrás, enquanto que nos últimos anos as necessidades das prefeituras, através dos seus prefeitos, de atender a necessidade de cada município é extremamente alta, é muito grande consequentemente, não tem dinheiro que chega. Então, o que se fala da reforma tributária? É fazer com que aquele dinheiro que é do município vá direto para o cofre municipal, que o prefeito possa fazer uso imediatamente daquele dinheiro para fazer frente com os seus compromissos com o seu cidadão. E, além disso, se fala muito em dividir o bolo, entre aspas. O que é dividir o bolo? É fazer com que essa tributação deixa de ser extremamente concentrada na União e seja mais dividida para com o Estado e principalmente com o município, que nós falamos uma frase muito importante que diz assim: é no município que as coisas acontecem, ou seja, é no município que o cidadão nasce, que o cidadão vive, que o cidadão precisa de escola, de saúde, de locomoção, de creche para o filho, de segurança, daí porque a grande responsabilidade do poder público da esfera municipal. Passando para outro item, o direito tributário é amplo, na medida em que se compõe de 5 espécies de tributos e aproximadamente 60 tipos de tributos. O que significa isso? Se nós somarmos todos os tributos da esfera de competência do município, da esfera de competência do Estado e da esfera de competência do governo federal, somando todos os tributos com as taxas e tal, nós estamos chegando perto de 60, mais especificamente 58 tributos. Então é uma gama extremamente ampla de tributos. Por isso que se fala muito na reforma tributária que a tendência é eliminar alguns tributos, juntar outro na mesma guia para fazer com que sobre mais tempo para a gente trabalhar e menos tempo para a gente ficar todo dia
a contabilidade, o advogado trabalhista, o contador, o advogado tributarista, o contador, trabalhando em cima de preenchimento de guias para recolher essa amplitude que nós temos de tributos, se considerarmos o município, o Estado e a União. Passando para o item seguinte, que vocês estão acompanhando ali no seu ambiente acadêmico, no seu polígrafo, quem imprimiu, nós temos que, falando sempre, obviamente, do direito tributário. O direito tributário, conforme eu falei, é complexo, é sofisticado, pois estabelece regras de difícil entendimento e aplicabilidade. Como é que eu faço para interpretar, entender e interpretar adequadamente a lei e proagir, ou seja, aplicá-la adequadamente? Então, cada legislação ela é extremamente difícil de se entender. Eu me lembro quando veio o e-social, a minha contadora e eu ficamos algum tempo na frente do computador, no programa da Receita Federal, para nós fazermos certinho o e-social da nossa empregada doméstica. Que a primeira vez, até tu entender e operacionalizar com o mecanismo adequado, é uma coisa muito complicada. Por isso que eu digo, se vocês que são de administração e principalmente quem é da contabilidade, não se preocupe com o mercado de trabalho de contador, que vai ter e bastante. Não se assuste que vai ter mercado. É muita legislação para entender, interpretar e aplicar. Então, como disse, pois estabelece regras de difícil entendimento e aplicabilidade, exigindo um esforço interpretativo, tá? Que muitas vezes foge ao alcance da maioria dos cidadãos. Olha o que está acontecendo hoje aí com um simples aplicativo lá para acessar a Caixa Econômica Federal para tirar R$ 600 lá de pagamento que o governo federal está fazendo. Vocês vejam quanto, né? Isso para acessar num sistema para poder buscar esse dinheiro. Agora você imagina você eh, entender a lei, interpretá-la adequadamente e aplicá-la adequadamente, tá? Foge com certeza ao alcance da maioria dos cidadãos. É coisa para contador estudioso, para advogado tributarista. E também porque se sujeita a uma legislação tributária e fiscal variada tanto na origem, com normas editadas pelas 3 esferas da administração pública, e quando eu falo em 3 esferas da administração pública, eu estou falando da União, ou seja, governo federal, dos estados membros e o Distrito Federal e dos municípios. Como na forma, como tanto editadas pelas 3 esferas da administração pública, União, Estado e Município, como na forma, estando presente na Constituição Federal, nas leis orgânicas municipais, nas leis complementares, nas leis ordinárias, nos decretos, nas instruções, nas normativas, nos pareceres normativos, nos convênios e outras normas gerais. Então, veja, da Constituição Federal até o parecer normativo e o convênio final, a norma geral, o caminho que precisa percorrer um bom contador, um bom advogado tributarista. Dando sequência, ao slide seguinte, o direito tributário ele é muito dinâmico, tá?
ele é o que vale hoje pode não valer mais amanhã. Ele é muito dinâmico, ele é muito evolutivo. Todos os dias nós temos uma série de normas que estão saindo, que nós precisamos ler, entender, interpretar. E além de dinâmico, ele é inconstante, ou seja, não é uma coisa um pouco mais perene, um pouco mais duradoura. É inconstante. O ano que vem vamos mudar, vamos alterar, muda tudo, imposto de renda, cada ano muda. Então ele é dinâmico e é inconstante, porque a legislação está constantemente mudando, exigindo um permanente e atento acompanhamento dos operadores do direito, principalmente os advogados tributaristas, e de modo especial a você, que vai ser um gestor na administração ou um bom contador. O presidente do IBPT, é o Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária. Ele comenta que do total de normas gerais editadas no Brasil, apenas 12,48% estão em vigor. O resto é tudo aquele lixo que está lá armazenado lá no teu computador que não se usa mais, não se faz mais nada. Então nós temos aqui cerca de 88%. Se nós fosse fazer uma limpeza, nós iríamos desativar cerca de 87 a 88% da legislação que ela já está superada e apenas 12%, 12,4% desse cipoal tributário que nós temos aí, ele está sendo efetivamente usado. Das normas tributárias promulgadas no mesmo período, somente 7,31 vigoram atualmente. Então, das normas gerais, do total das normas gerais que está no Brasil, apenas 12,5, 12,4 estão em vigor. E das normas tributárias promulgadas no mesmo período, somente 7%, 7,3% vigoram atualmente. Esses números demonstram a ineficácia do sistema legislativo do Brasil, do nosso país, quando a expressiva quantidade de tempo e de dinheiro é gasta para se criar e aprovar leis que depois são simplesmente descartadas e deixadas de lado sem a sua aplicabilidade. Seguindo o próximo passo, nós temos que o direito tributário ele é vulnerável. Por que ele é vulnerável? Pelas inúmeras normas editadas pelo Poder Executivo que, mesmo sendo aprovadas pelo Poder Legislativo posteriormente, são declaradas inconstitucionais ou ilegais pelo Poder Judiciário. Então, assim, pessoal, o que significa dizer isso? Que lá no Congresso Nacional, quando um deputado federal ou um senador apresenta um projeto de lei, antes deste projeto se tornar em lei, uma lei verdadeira, criada e aprovada, ele precisa passar por uma comissão especial que se chama a Comissão da Legislação. Quem compõe essa comissão de legislação? São os chamados notáveis. Dentro do Congresso Nacional,
dentro do Senado e da Câmara, tem brilhantes senadores e brilhantes deputados federais, com formação superior, alguns da área do direito, outros das mais diversas áreas, e tem alguns também, cá para nós, semi-analfabetos, como nós já tivemos vários casos. Então, aquelas pessoas que têm formação superior e, de modo especial, na área do direito, e dentro da área do direito ainda, na parte do direito constitucional, o direito tributário, essas pessoas que são consideradas, esses deputados ou senadores que são considerados os notáveis, entre aspas, naquela área jurídica, eles normalmente integram uma comissão que é a comissão de legislação, tá? Que vai, antes de editar uma lei federal, essa comissão vai analisar se porventura essa lei não vai colidir, não vai, digamos assim, contradizer alguma coisa que está escrito na Carta Maior, que é a Constituição Federal. A comissão de legislação tem a obrigação de analisar com muita profundidade esta lei antes da sua aprovação, tem que emitir um parecer para que os deputados, quando vão votar na Câmara, e os senadores, quando vão votar no Senado, tenham, eu diria, absoluta certeza que aquela lei depois lá adiante não vai ser declarada inconstitucional. Quando é que uma lei é declarada inconstitucional? É quando aquela comissão de legislação não fez uma análise prévia adequada em todos os aspectos da lei, em todo o seu alcance, para detectar alguma chance desta lei vir no futuro ser declarada inconstitucional. Daqui a pouco a comissão vacilou e essa lei foi aprovada e ela tem um aspecto lá que vai colidir, vai desdizer o que diz a Constituição Federal. O que acontece? Acontece que vai criar uma extraordinária, um extraordinário problema. Por quê? Porque depois que essa lei foi aprovada, está em pleno vigor, já teve algum tempo de a sua aplicabilidade, alguém se sente lesado, entra com recurso lá no STF, se a lei for federal, declarando, pedindo aos ministros do STF que declarem a sua inconstitucionalidade. O que vai acontecer? Se ela não estiver compatível com a Constituição, os ministros, de fato, vão declarar inconstitucional. O que vai acontecer? Uma série de problemas, porque ela já esteve em vigor, já foi aplicada, tá? E agora ela é inconstitucional, ela não poderia ter sido aprovada e aplicada. Então, daí por quê? Sempre, na Câmara dos Deputados, no Senado, tem a Comissão Especial de Legislação, que tem por obrigação de analisar em profundidade todo o projeto de lei antes de ser aprovado e posto em prática, para saber se ele vai colidir com a Constituição Federal, que não pode colidir, tem que ser sempre conforme. E aí o que acontece? Se cair na mão de um juiz, não vai ter como declarar a sua ilegalidade. Por isso que ela tem que ser bem feita, porque se ela for mal feita, vai dar problema depois. E tanto essa comissão existe a nível federal, Câmara dos Deputados e Senado, quanto a nível estadual, na Assembleia Legislativa, bem como na Câmara de Vereadores de cada município. Cada projeto de lei que tem lá no teu município, antes de ser tornado lei, ele tem que passar pela Comissão de Legislação e Justiça para saber se esta comissão tem competência para analisar em profundidade esse novo projeto de lei antes que ele seja aprovado e colocado em prática. Por isso que eu falei que o Poder Executivo, que
mesmo sendo aprovadas pelo Poder Legislativo, posteriormente são declaradas inconstitucionais ou ilegais pelo Poder Judiciário. Então, toda lei federal, estadual, municipal, repito, antes de aprovada, deve passar na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa a nível de Estado, Câmara de Vereadores a nível de município e na Câmara dos Deputados e no Senado pela Comissão Especial de Legislação, que analisa todos os aspectos, se ela tem condição de ser aprovada essa lei ou não, para depois não vir ser declarada inconstitucional ou ilegal pelo Poder Judiciário, que cria um transtorno muito um transtorno muito profundo para o município, se a lei for municipal, para o estado, para o governador, se ela for estadual, e para o governo federal, se a lei for federal. Dando sequência, nós temos que o direito tributário é financeiramente oneroso. Nesse país significa dizer que se paga muito dinheiro de imposto, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, pois a carga tributária brasileira, segundo dado estatístico levantado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, ela é extremamente alta. Os números mostram que a arrecadação federal ganha fôlego em ano de forte recuperação econômica. É óbvio. Quando o país está em plena atividade, está, digamos assim, em pleno emprego, com a sua capacidade produtiva a todo vapor, produzindo muito, exportando muito, é óbvio, o volume de recolhimento de imposto é extraordinariamente alto. Se uma empresa produz e despacha via rodoviária 5 caminhões de mercadoria, vai se pagar ICMS em cima de 5 caminhões. Se ela está em recesso e manda um caminhão só, o governo do estado vai cobrar ICMS em cima de um caminhão e não de 5. Logo, quando tem alta produção, produtividade, plena economia plena empregabilidade, os tributos fluem naturalmente, o governo ganha muito dinheiro, tanto a nível federal, estadual quanto municipal. Agora, época de, entre aspas, vacas magras, que nem agora, que está todo mundo semi-parado, ou a arrecadação vai ser do tamanho da produção que está acontecendo, ou seja, próximo de zero. Segundo a Receita, a arrecadação de impostos e contribuições federais atingiu 1 trilhão. Cada brasileiro pagou e ainda paga cerca de R$ 8.016 de imposto. Cada brasileiro, na média. A média de arrecadação tributária totaliza 4,13 bilhões, sendo que por segundo é arrecadado por segundo nesse país é arrecadado 47.826,75 a cada segundo, coloca quase R$ 50.000 nos cofres públicos municipais, estaduais e federais. Seguindo o próximo slide, nós vamos ver que característica do sistema tributário brasileiro, no que diz ao aspecto concentrador. Isso aqui vai confirmar o que eu vinha dizendo antes. Destacamos duas características que interferem diretamente no exercício de uma cidadania fiscal. A primeira, pequena participação dos municípios, como eu havia lhes falado. Pequena participação dos municípios na arrecadação tributária global, que, só para dar um exemplo, em 2011, 2012, foi assim partilhada entre os 3 níveis de governo. A União recolhe 60
48,45% de todo o tributo que se paga nesse país. Os estados apenas 26,2%. E os municípios, que é onde o cidadão vive, nasce, vive, que é onde as coisas acontecem, o município vive apenas com 5,2% ou 5,26% de toda a arrecadação nacional. Então, é claro que depois alguma coisa que vem para cá retorna para o município, alguma coisa que vai para lá retorna para o estado, para o município. Mas eu quero mostrar que aquilo que nós falamos ele é um sistema concentrador. A tendência é tudo ir tudo para o governo federal e eventualmente para o governo estadual e menos para os municípios. E esses percentuais é que a reforma tributária que está sendo discutida pretende alterar, pretende diminuir o percentual da União, baixando de 68%, e delegar mais capacidade e mais dinheiro para os estados e para os municípios. Os tributos indiretos representam cerca de 70% da carga tributária total. No slide seguinte, nós temos um gráfico muito interessante, que nos mostra, que dá uma dimensão da tributação nacional. Nós temos que, se nós olharmos aqui no lado esquerdo, nós vamos ver os tributos que nós pagamos. E aquilo que nós pagamos dá alguma coisa em torno de R$1 trilhão que é recolhido por ano pelo governo federal. Pelo governo estadual e pelo governo municipal. Então, nós vamos ver que, citando os principais impostos, aqui aqueles que mais significam, nós temos aqui que tributos, imposto sobre importação, tá? Nós pagamos, o Brasil paga mais ou menos 18 bilhões, 460 milhões, 736.950,19. Isso aqui, se nós quisermos saber o que rende para o Brasil, todos aqueles containers que tem nos postos que são importados nos impostos, nos portos brasileiros, a gente vê tudo aquela mercadoria importada, e essa importação rende para o governo 1,8% do total da tributação que o país recolhe. O IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados lá dentro da indústria da tua cidade, representa 28 bilhões, que dá 2,9% do total da arrecadação desse país. Nós estamos vendo, por enquanto, os tributos federais. Tá? Imposto de importação é federal, 1,8%. IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, imposto federal, 2,9%. Imposto sobre a renda, imposto de renda. Tá? Aqui nós temos, vai para 167 bilhões, dá quase 17%, 16,7% de imposto de renda que vai para o governo federal. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Quando tu vai no banco e tu empresta um dinheiro no banco, tu empresta R$1.000, tem que pagar uma taxa que se chama IOF. Esse IOF é o Imposto sobre a Operação Financeira, que você paga um percentual X sobre aquele empréstimo que tu está fazendo. O governo recolhe com isso. O IOF
significa 2% de toda a arrecadação do governo federal. Imposto territorial rural é o imposto do teu pai ou a tua família que tem um pedaço de terra que planta soja ali fora, né? Sobre a área rural se cobra ITR, tá? Isso rende uma miséria. 0,01, quase nada por cento, é muito pequeno. Depois nós vamos estudar esse imposto aqui mais adiante numa outra aula. CPMF era uma contribuição que nós tínhamos e está sujeito a voltar, às vezes falo que volta, não volta, mas era uma contribuição sobre a movimentação financeira. Contribuição sobre a movimentação financeira. Então, desconta um cheque, paga um cheque, se pagava um determinado percentual, que também dá muito pouca coisa, 0,01%. Imposto Federal. COFINS, Contribuição sobre a Seguridade Social. Isso aqui é um valor alto, dá mais de 10,4% da arrecadação do governo federal em cima do COFINS que a empresa paga. PIS/PASEP, também a empresa paga, é um imposto federal, dá 2,7%. Contribuição social sobre o lucro líquido, é outro imposto que a empresa paga, dá 3,7%. O CIDES, que é o imposto sobre os combustíveis, é outro imposto que as empresas e as pessoas físicas, enfim, quem usa o combustível paga 0,3%. A Seguridade Social do servidor, do empregado, 1,3%. Fundap, 0,03%. Outras receitas, 3,9%. O INSS, que a empresa paga, 17,9%. E o FGTS, que a empresa paga, que vai para a conta vinculada do empregado, 4,7%. Então, somando tudo isso aqui, nós temos que o governo federal recolhe 68% de toda a tributação paga nesse país, tá? Agora, os tributos, total de tributos federais, então 68,7%. Agora, seguindo lá, nós temos impostos estaduais, que é o carro-chefe, que é o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria, que olha um percentual muito grande para o governo de cada estado. Mais de 20%, mais especificamente, 20,2% é o que representa o ICMS para cada estado. Previdência estaduais, tipo IP, etc., 2,2%, e outros tributos estaduais, 3,7%. Somando tudo isso aqui, nós vamos ter que o total de tributos estaduais do bolo todo, 26% é para o estado, dividido nesses três, que é o ICMS, a previdências estaduais e outros tributos estaduais. E depois sobra os municipais, que basicamente os tributos municipais, que são o ISS, o IPTU, nós temos 4,7%, e temos as previdências municipais, daquelas prefeituras que têm um sistema próprio de previdência, mais 0,4%, que dá um total de 5,1%. Somando esses percentuais da União, 68%, do município, 26%, desculpe, do Estado, 26%, do município, 5%, nós vamos ter os 100% de tributo que é recolhido e pago nesse país. Depois, mais adiante, nós vamos retomar esse tributo para entrar em maior detalhe. Tá? Então, assim, por hoje, meus queridos alunos, por hoje nós ficamos aqui. Eu espero que vocês tenham lido, entendido o polígrafo e agora com essa revisão tenha clareado essa parte desse capítulo primeiro, que é o direito tributário, direito constitucional tributário, e qualquer dúvida que vocês tiverem, além dessa explicação, o meu e-mail está à disposição para nós, para vocês me consultarem. Na próxima semana e na próxima aula, eu vou dar sequência e quero concluir esse capítulo que é muito importante.
Boa noite, se cuidem, fique com Deus.